Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um desafio do cavaleiro, hoje combinando o cavaleiro com o chicote. Lembrando sempre que é necessário visualizar os naipes. No baralho, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand é fácil a verificação dos naipes pelas cores das cartas, né? Cada carta tem o seu emblema, as suas características representadas na cor do naipe que pertence. Então, o naipe de copas, por exemplo, é vermelho, o naipe de paus, por exemplo, é verde. Então, toda vez que aparece uma carta verde numa abertura, aquelas cartas pertencem à mesma família, né? São do naipe de paus. E isso é muito interessante, eu julgo muito importante, porque facilita a visualização dos núcleos de cartas que vão se formando. Se eu tenho ali um aglomerado de 3, 4, 5 ou mais cartas do mesmo naipe, aquilo ali já diz alguma coisa, né? Porque naquela região da mesa real, por exemplo, está havendo uma concentração das cartas de um determinado naipe. Então isso já chama a nossa atenção e já aprofunda a nossa compreensão do que está acontecendo ali na mesa real, do que está sendo espelhado ali na mesa real. Então, o naipe, o cavaleiro, como já temos visto, pertence ao naipe de copas, é o 9 de copas, no baralho convencional, e o chicote representa o valete de paus, no baralho tradicional. Então, as cartas de copas representam o nosso mundo íntimo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as rotinas, o nosso dia a dia, a nossa vida familiar, a vida afetiva, por aí vai. O naipe de paus, por sua vez, concentra em si as cartas mais desafiadoras do baralho, as mais negativas também. É o naipe que vai dar conta dos nossos grandes e também dos nossos pequenos desafios. É o naipe que trata das expiações e das provações, que trata das lágrimas, das dificuldades, das mágoas, dos sofrimentos e por aí vai. Combinando os dois naipes, né, nós teríamos aqui a nossa vida interior, né, conturbada, né, enfrentando desafios, né, o nosso dia a dia, né, com dificuldades, né, a nossa segurança ameaçada, a nossa rotina com muitos obstáculos e por aí vai. Além dessa associação dos naipes, é importante verificar a polaridade das cartas. O cavaleiro é neutro positivo, o chicote é neutro negativo. Então aqui nós temos, né, uma evolução da energia. A energia começa no neutro, vai para o positivo, volta para o neutro e desce para o negativo. Então a gente observa uma flutuação energética nessa combinação de cartas. E como uma carta neutro-negativa, e em função da posição em que ela se acha, no lado direito, ela vai emprestar as suas características para a carta que está ao lado esquerdo. Então, se nós temos no cavaleiro as notícias, as mensagens, as comunicações, os movimentos, a rapidez, velocidade, por aí vai. E no chicote nós temos a questão do domínio, da opressão, dos conflitos, dos vícios, das polêmicas, das discussões, das dificuldades. Então, associando as duas cartas, a primeira combinação que pode ser feita é de uma mensagem conflituosa, né? Uma notícia que vai gerar discussão, que vai gerar polêmica,
É uma notícia ruim, uma notícia negativa e que vai ter uma repercussão complicada no nosso dia a dia ou na nossa vida, no momento em que as cartas estão aludindo. Essa é uma primeira associação, né? É, vendo o cavaleiro como uma pessoa, né, até as cartas combinam, né, porque muitos cavaleiros ou pessoas que montam um cavalo trazem consigo chicote, né? Então o cavaleiro está empunhando o chicote. E isso é para, né, dominar o cavalo, dominar ali a carroça que está conduzindo, a junta de bois, sei lá. Mas no sentido figurado ele mostra uma pessoa, né, dominadora, uma pessoa possessiva, uma pessoa impositiva, uma pessoa que faz valer a sua opinião, a sua ideia, uma pessoa um pouco intransigente, não se importa muito com as ideias, os pensamentos dos outros, né? É uma pessoa que se impõe, mas se impõe muitas vezes pela sua agressividade, né? De uma forma deseducada, eu diria até, né? Então pode fazer referência a uma pessoa assim, até uma pessoa abusiva, uma pessoa cruel, né? Pode indicar também, né, aqui não tem, mas o chicote, né, geralmente junto com ele, né, a carta 11 do Lenormand, junto ao chicote, há uma vassoura. E a vassoura é um símbolo que alude claramente à bruxaria. Então, nesse sentido, mesmo não tendo a vassoura aqui, se sabe que essa é uma das possibilidades interpretativas da carta. Então, pode se tratar de um feiticeiro também, de um feiticeiro, de um mago, né, de alguém que lida com as forças ocultas, né? Mas geralmente aqui nesse contexto num sentido negativo, né? Seria já uma magia negra, né? Seria para prejudicar alguém, né? Ahn, Pode indicar maus tratos, né? Opressão, já falei, pode representar uma perseguição, né? Uma perseguição, né? Alguém está sendo perseguido, a gente está sendo perseguido por alguém. Pode fazer referência também a um movimento conflituoso, a um processo difícil, um processo conflituoso que a gente esteja experimentando. Pode ser um processo legal também, um processo na justiça conturbado, difícil, né, uma questão que a gente esteja enfrentando na justiça, geralmente, né, envolvendo, né, outras pessoas, né, em função de discussões, desentendimentos, de rixas, de brigas. É, pode indicar um movimento que se repete, né, uma iniciativa que acaba caindo num círculo vicioso. Pode indicar um atleta, né, lembrando sempre que a carta, mesmo quando ela tem a polaridade negativa, ela vai ter características negativas e características positivas. Cada uma das 36 cartas do Petit Lenormand. Com o chicote não é diferente. Então pode representar nessa configuração um atleta, né, uma pessoa que chama atenção pelo seu físico, né, um porte atlético, né, um corpo bem trabalhado, bem definido. Pode ser um domador, né, e poderíamos multiplicar aí as associações. Se nós invertemos aqui a lateralidade, agora é o cavaleiro que está emprestando as suas características para o chicote, né? Aqui, pela polaridade, né, uma coisa que começa bem, uma ideia boa, mas que não vai ter um resultado bom. Aqui o contrário, né? Algo que não começa muito bem,
né, mas vai do neutro para o negativo, volta para o neutro, mas vai para o positivo aqui, inverte a flutuação da energia. Então, algo que não começa muito bem, mas vai ter um desfecho favorável, né? Aqui eu gosto muito de interpretar o chicote como os conflitos, né? Quem me acompanha há algum tempo, eu gosto muito dessa carta quando se faz uma leitura psicológica, porque ela vai apontar diretamente para os principais conflitos psicológicos, conflitos interiores que a pessoa está vivenciando no momento. Então, ao lado da carta o Cavaleiro, mostra que são conflitos muito intensos, né, naquele momento que a leitura está sendo né, está sendo feita. Né. O Chicote também fala da habilidade, né, da língua, da fala, da oralidade. Então pode ser um orador brilhante, né, um grande orador, alguém que tem habilidade com as palavras, né. Pode ser também um escritor, né, um escritor também habilidoso. Pode ser também repetição de movimentos, então pode ser exercícios físicos, né, em associação com o cavaleiro. Um domínio rápido, né, a pessoa domina rapidamente alguma coisa ou alguém. Pode ser alguém viciado em adrenalina, né? Isso aqui também alude aos vícios. Aqui no caso com o cavaleiro pode ser alguém viciado em adrenalina, em esportes radicais, né? Gosta de sentir aquele friozinho na barriga. Pode ser provocamento, né? De alguma confusão, né? Provoca agitação, provoca movimentação, né, desencadeia um estado de ansiedade, alguma coisa assim. Pode ser, então, acho que eu já disse, um escritor, pode ser um escrivão e inúmeras outras associações. Quando mudamos a posição da carta, nesse sentido aqui, nós temos a lei da gravidade, né? A carta que está em cima faz sentir o seu peso sobre a carta que está embaixo. Como é uma carta neutro negativa, né, a sua influenciação não é boa. Né? Nós vamos ver pensamentos que se repetem, né? Então pode ser um pensamento fixo, às vezes um pensamento negativo, e aquilo volta continuamente. Pode ser uma culpa, né, que a pessoa está carregando. Essa carta aqui também, né, não pode esquecer que o chicote também ele é muito usado nos jogos da sedução, então pode representar um fetiche sexual, né, um desejo de dominar, né, a pessoa quer controlar uma determinada situação, quer controlar uma pessoa, né, são algumas possibilidades, né, de interpretação. Né? A pessoa está preocupada com um documento, com uma assinatura, com algum escrito. A pessoa está em conflito, né, também o chicote sobre o cavaleiro, né, pode indicar a presença de conflito. Se nós invertermos a posição das cartas agora, nós temos uma carta neutro positiva atenuando a negatividade da carta neutro negativa, né, em função da lei da gravidade. O peso da carta de cima se faz sentir sobre a carta que está logo abaixo. E também das outras. Né, na mesa real, possivelmente nós vamos ter mais 2 ou 3 cartas abaixo. E esse peso se faz sentir. Né? A gente olha desde o início da mesa até o fim da mesa, essa influência se faz sentir. As cartas vão pesando uma sobre a outra e fazendo valer, né, aquilo que elas representam sobre as cartas que estão imediatamente abaixo.
Então, nesse sentido aqui, a pessoa está numa situação de conflito, mas está enfrentando a situação, está com a situação sob controle, né? Tem o chicote em seu poder, né? O cavaleiro maneja o chicote, ele tem habilidade com esse chicote, então ele está conseguindo administrar os seus conflitos, seus problemas, suas dificuldades, seus desafios. Está vencendo, né? Pode representar também o autodomínio, pode representar que tem algo ou alguém em seu poder, em seu domínio, pode representar um avanço na escrita, né, um progresso na fala, um progresso no desenvolvimento físico e por aí vai. Então, essas foram algumas possibilidades de associação apenas. Você é desafiado a encontrar novas associações, tenho certeza de que o fará, e é convidado também a compartilhar as associações feitas conosco, enriquecendo o nosso repertório aqui do canal Aprendiz Lenormand. Aqui Charlie Normandel apresentando hoje algumas possibilidades associativas entre o cavaleiro e o chicote. Espero que tenha gostado. Até mais.